Vamos nos acomodando confortavelmente e através da respiração vamos nos acalmando, nos tranquilizando, serenando os nossos pensamentos. Vamos nos ligando e cumprimentando amorosamente os nossos mentores espirituais, esses amigos queridos que estão sempre conosco, nos amparando, guiando, protegendo e intuindo com seus bons pensamentos. Cumprimentamos as equipes de limpeza, proteção, higienização de ambientes da nossa casa, pensando nesse momento no Grupo Socorrista de Castelã, pedindo que eles façam todo o trabalho de limpeza, higienização, e se for permitido, que esse trabalho possa ser extensivo à nossa casa nesse momento. Saudamos Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, sempre tão ligados a nós, agradecendo por todo o seu suporte, por todo o seu auxílio. Com o Dr. Bezerra, nós vamos até Maria de Magdala, a nossa castelã, que é o nosso grande exemplo de amor, perseverança e transformação pessoal. Com Maria de Magdala, nós vamos até Mãe Maria de Nazaré, a mãe espiritual da humanidade, e pedimos a ela que nos cubra com o seu manto azul de amor, de paz e de luz. Que nos intua sempre a sermos mais doces, mais humildes e compreensivos. E que nós façamos a nossa parte para sermos filhos cada vez melhores. Com a mãe, nós vamos até o seu filho, nosso mestre amado Jesus. Mestre de amor, de bondade, de justiça, de esperança. E vamos nos lembrar que é por Jesus e para Jesus que nós estamos aqui. E com o Filho, nós vamos até o Pai, o nosso Criador, que está presente em tudo e em todos nós. E com os nossos corações cheios de alegria, é a Ele que nós nos dirigimos nesse momento através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, animados, felizes. Eu sou a Mônica, essa é a primeira vez que eu falo aqui nesse horário, e para mim é uma honra, uma alegria e um prazer muito grande compartilhar aqui esse momento com vocês. Quero aproveitar para dar as boas-vindas àqueles que eventualmente estejam aqui pela primeira vez, e eu desejo que todos nós possamos aproveitar esses momentos, esses minutos, da melhor maneira possível. Então, sem delongas, vamos diretamente ao nosso tema, que é o que vamos fazer no Centro Espírita. Antes de saber o que a gente vai fazer no Centro Espírita, eu acho que a gente tem que saber o que é um Centro Espírita. E antes de sabermos o que é um Centro Espírita, a gente tem que saber um pouquinho o que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, de um modo bem simplificado, bem tranquilo de se entender, é o conjunto dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram para toda a humanidade, não somente para os espíritas, e que foram organizados por Kardec. Kardec era um educador francês, nascido em Lyon, de família católica, com alguns toques de protestantismo. Ele era um educador bem renomado,
escreveu livros importantes sobre geometria, aritmética, gramática, livros que foram adotados, inclusive, pelo sistema de ensino francês. E ele se dedicou por longos anos, aproximadamente 30 anos, à educação. Somente com quase 50 é que Kardec começa a se envolver com o espiritismo. Eu sei que os tempos eram outros, né? Estamos falando de 2 séculos atrás, século XIX, mas percebam que ensinamento importante que a gente tem aqui. Um homem de 50 anos, em pleno século XIX, meados do século XIX, começa do zero, começa uma nova vida. Abandona praticamente toda a sua profissão anterior, praticamente não, abandona totalmente a sua profissão anterior, mas se aproveitando de tudo que ele fez nos seus estudos, enquanto ele estava escrevendo os livros, toda a experiência anterior que ele teve como educador, como professor, ele colocou isso para o espiritismo. E por isso que acabou construindo uma obra tão grande e duradoura. E a partir desse momento, Kardec ele se dedica integralmente ao espiritismo. Ele trabalha muito, viaja muito para divulgar o espiritismo, viaja para conhecer os outros centros espíritas, como estão funcionando, respondendo centenas de cartas que chegavam diariamente para ele. Naquela época, ainda não tinha sequer a máquina de escrever, então era um trabalho manual mesmo, escrevia ali no bico da pena, e dormindo muito pouco. E até hoje eu fico muito desconcertada e intrigada, imaginando como é que ele conseguiu fazer o trabalho que ele fez, né, um trabalho colossal, em tão pouco tempo. Ele morre com 65 anos incompletos e ele morre literalmente trabalhando, no pleno exercício. Desde os princípios da humanidade, desde os primórdios, os espíritos eles já marcam presença entre nós, marcam presença na humanidade. Mas num dado momento do século XIX, eles começaram a se manifestar em diversos locais do mundo. Inglaterra, Estados Unidos foram países que teve muita manifestação de espíritos, e em especial na França, né? A França, terra natal de Kardec. Então foi um movimento muito coordenado pela espiritualidade superior e impossível de ser ignorado. Foi um movimento muito forte. Na maioria dos casos, naquela época, nesses anos que estou me referindo, no século XIX, os espíritos eles se manifestavam através de fenômenos físicos, né? Então, fazendo barulhos, movimentando objetos, levantando mesas, cadeiras, poltronas, eventualmente tinha até algumas materializações, e eles desenvolveram um tipo de comunicação através de batidas, né? Tipo, então, uma batida letra A, 2 batidas letra B, 3 batidas letra C, assim por diante. As comunicações demoravam um século, mas era o que eles tinham ali à disposição. Era uma comunicação não muito refinada, mas tem um motivo para que tivesse sido desse modo. Porque naquele tempo as pessoas ainda não tinham muita maturidade, não estavam muito preparadas para entender um espiritismo que não fosse um espiritismo físico, né? Com fenômenos físicos. Então elas precisavam ver e ouvir essas manifestações com seus próprios olhos e ouvidos. Elas precisavam ser impressionadas pelos 5 sentidos e não pela mente, pelo raciocínio, pela sensibilidade ou pela lógica. Hoje, esse tipo de fenômeno, de manifestação, praticamente nem existe mais, já não é mais necessário, porque hoje a gente já entendeu e a gente aceita a existência dos espíritos sem a necessidade de vê-los ou de ouvi-los. Ou seja, a gente já adquiriu uma maturidade, isso é evolução. Então, essas manifestações físicas foram um mecanismo que a espiritualidade superior se utilizou para se comunicar e para mostrar uma coisa muito simples: há espíritos. Inicialmente, Kardec era muito cético e ele recusou diversos convites para assistir às tantas reuniões espíritas que aconteciam naquela época. Mas, num dado momento, os amigos que o convidavam
foram tão insistentes que ele não teve jeito, ele acabou cedendo e ele vai a uma dessas reuniões. As pessoas se reuniam em suas próprias casas, ainda não tinha essa figura do centro espírita, então as pessoas se reuniam em suas próprias casas para fazer contato com os espíritos, mas não tinha assim muita seriedade, né? Eram reuniões que eram mais um entretenimento para a maioria das pessoas, querendo, por exemplo, saber coisas sobre passado, presente, futuro, situações financeiras, namoro, casamento, enfim, coisas que não traziam um nível mais elevado de conhecimento ou de instrução. Então, realmente não se prezava a instrução, não se preocupava com isso. E as pessoas, logicamente, não perceberam a importância daquilo tudo que estava acontecendo com elas naquele momento. E essa prática dessas reuniões domésticas foi uma prática que acabou perdurando por muitos anos, existiu muito aqui no Brasil. Na minha família, por parte de mãe, a gente fazia muito essas reuniões, então até posso dizer que eu e as minhas irmãs tivemos a nossa iniciação no espiritismo participando dessas reuniões caseiras. Em dado momento a gente parou de fazer, alguém comentou com a minha mãe que não era uma coisa muito boa, muito salutar, e a partir daí a gente acabou começando a frequentar centros espíritas, foram vários. Bem, apesar desse caráter fútil dessas reuniões, numa daquelas reuniões que o Kardec vai, e por sorte foi numa das primeiras, por trás daquelas manifestações extravagantes, de toda aquela barulheira, coisa e tal, ele percebeu que tinha uma inteligência, porque através daquelas pancadas, logicamente ele viu que os espíritos se comunicavam com coerência. E como Kardec era uma pessoa muito racional, a partir do momento que ele tem essa percepção, ele se convence. E o que ele faz? Passa a ser um frequentador assíduo dessas reuniões? Sim, muito, mas não como participante, como ouvinte ou um assistente. Ele vai e ele resolve estudar todos aqueles fenômenos e a partir do estudo, da organização, da comparação e em especial da observação e, logicamente, com a ajuda dos espíritos, ele estabelece uma teoria. Essa teoria que muitas vezes é chamada de doutrina é o nosso querido Espiritismo. E a obra básica inicial é o Livro dos Espíritos. Então, Kardec, como já era da índole dele, ele era uma pessoa muito dedicada, de uma inteligência acima da média, ele se joga no estudo do Espiritismo. E tudo que Kardec fez, tudo que a gente conhece, que tem o nome dele assinado embaixo, e que não é pouca coisa, eu tenho certeza que vocês desconhecem grande parte da obra do Kardec, porque, via de regra, o que a gente sabe mais é Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, mas são muito mais coisas. Tudo que ele fez foi num período de aproximadamente 12 anos. Então, nós relembramos, ou, dependendo do caso, aprendemos um pouquinho o que é o Espiritismo, e agora vamos falar do Centro Espírita. Após a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, as pessoas se interessaram muitíssimo pelo Espiritismo. Foi um boom de interesse. E foram criadas centenas de centros espíritas na Europa e principalmente na França. Então a gente já tem aí também uma outra evolução das sessões espíritas domésticas para a criação de centros espíritas mais organizados. Aqui no Brasil, como a gente sabe, o espiritismo ganhou muita força. E em 1865 foi fundado o primeiro centro espírita aqui no Brasil. Era um centro que se chamava Grupo Familiar de Espiritismo, foi criado em Salvador, na Bahia, e quem comandava esse centro era um jornalista, que inclusive era abolicionista, que se chamava Olímpio Teles de Menezes. Esse centro já não existe mais. Em 1875, é feita a primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português. Logo depois da primeira edição, como eu mencionei que foi em 1857, já começou a chegar muito Livro dos Espíritos aqui no Brasil. Naquela época vinha tudo de navio. E vinha tudo em francês, porque francês era a língua natal do Kardec,
E aqui no Brasil também a segunda língua era francês. Eu lembro, no primário eu cheguei a estudar francês, como hoje a gente estuda inglês, como as crianças estudam inglês, naquela época era francês. Então era normal para as pessoas mais educadas, mais de elite naquela época, lerem em francês. Então chegou bastante Livro dos Espíritos em francês, mas em 1875 é feita a primeira tradução, é feita por um centro espírita no Rio de Janeiro, que se chamava Grupo Confúcio, que também não existe mais. E a partir dessa tradução para o português, teve um outro boom de espiritismo, agora no caso, no Brasil. E o brasileiro abraçou e continua abraçando o espiritismo até hoje, né? Então, o Centro Espírita no Brasil, hoje, é o local de estudo, divulgação e aplicação do espiritismo. Então, eu posso ter falado rapidamente sobre o que é o espiritismo e o que é o Centro Espírita. Vamos ao que interessa. O que vamos fazer no Centro Espírita? Apesar do Centro Espírita ser uma instituição bastante conhecida aqui no Brasil, ainda tem algum preconceito ou até falta de compreensão com relação a ele. Mas eu percebo que o espiritismo andou muito e anda a passos cada vez mais largos. Eu percebo hoje que o espírita se posiciona muito melhor, porque o espírita já percebeu que o estudo, que a leitura é necessário e fundamental. E uma das instruções que os espíritos superiores nos dão, já logo no começo, quando Kardec começou a organizar, eles falam: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E eu acho também que o espírita hoje já perdeu um pouco daquela vergonha que a gente tinha de dizer que era espírita. E eu acho, sim, que a gente tem que continuar nesse caminho, a gente tem que lutar pelo espiritismo, se assumindo cada vez mais como espíritas. E aos meus olhos, o se assumir como espírita vai muito além de se dizer espírita. Para mim, trata-se de ser espírita, vivendo como espírita, ou seja, seguindo os ensinamentos de Jesus e ensinando através dos nossos exemplos que falam muito mais alto do que qualquer palavra. E eu acredito também que esse preconceito surja, em grande parte, por se achar que o centro espírita seja um local onde somente se invocam espíritos, como se isso fosse a única coisa que o espírita soubesse fazer, invocar espíritos. E a gente precisa entender que os espíritos não são seres à parte da criação. O espírito não é um agente diferente, não é uma pessoa diferente. Nós somos os espíritos. Então, o centro espírita é, sim, um local apinhado, cheio de espírito. Do mesmo modo que qualquer local que a gente frequente ou que a gente esteja, é um local também cheio de espírito. Eles estão por toda parte. E não há nada que se possa fazer para impedir, e não há nada que temer com relação a isso. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é espiritual. A diferença que a gente tem momentaneamente é que estamos encarnados e aqueles que não vemos são os desencarnados, mas são todos espíritos. Então, quando se chega no centro, e aqui eu queria pedir para as pessoas que eventualmente estejam aqui pela primeira vez ou que não chegaram ainda a conhecer a nossa casa, que não se sintam excluídos, porque, embora eu vou falar aqui do Castelã, de modo geral, o centro espírita, todos os centros espíritas funcionam praticamente do mesmo jeito, tá? Então, quando se chega no centro, a primeira parada é a recepção. A pessoa, ou as pessoas que estão lá, elas têm que conhecer toda a rotina do centro, têm que conhecer todo o funcionamento. E elas têm que saber explicar, resumidamente e com muita gentileza, tudo isso para aquelas pessoas que vão lá pela primeira vez, o que deve ser feito, especialmente para aquelas que vão pela primeira vez. A pessoa vai uma vez, vai duas vezes, já pega o jeitinho, já vê como é que funciona e aí já entra no esquema. Então é muito comum para as pessoas que vão no centro espírita pela primeira vez ficarem com medo ou ficarem ressabiadas, porque elas acham que todos nós que estamos trabalhando lá, que somos médiuns videntes, e que todos nós estamos ali exercendo a nossa mediunidade. E não é
bem assim não, viu, pessoal? Aliás, não é nada assim. O trabalho mediúnico em si é um trabalho que tem local, momento e hora apropriada para acontecer. Cada centro tem uma organização diferente, uma organização particular com relação a esse aspecto. Tem centros que têm esse trabalho mediúnico aberto, tem centros que fazem de um modo mais fechado, tem outros que optam por é, uma outra vertente, mas talvez alguns de vocês já tenham frequentado esses centros com trabalho mediúnico aberto, que normalmente é um salão também, aberto ao público, tem aquela mesa onde se sentam os médios, tem sempre lá um ou dois dirigentes, fazem as orações iniciais, e os espíritos começam a se aproximar, começam a se comunicar, e vêm espíritos de diversas ordens, de diversos tipos, né? É mais ou menos assim que funciona. O nosso não trabalha desse jeito. Então, o centro é, em essência, um local onde se pratica a caridade, de modo que nenhum centro espírita cobra pelos serviços que eles prestam. O centro espírita que cobra por serviço prestado não pode dizer que é espírita, tá? Precisamos esclarecer isso. Isso acontece porque nós espíritas seguimos a máxima de Jesus, que é: dai de graça o que de graça recebestes. É uma frase que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E a gente leva isso muito a sério. Jesus e seus apóstolos, seus discípulos, jamais, em tempo algum, cobraram por todo o trabalho que eles fizeram, pela ajuda que eles davam, pela caridade que eles praticavam, pelos ensinamentos, pelas curas. Foram milhares de curas que foram feitas e jamais foi cobrado. Então isso deve sim ser levado ao pé da letra por todas as casas espíritas. E quem procura o centro espírita? São infinitas razões. Eu selecionei aqui algumas que eu particularmente acho que são as mais comuns. Primeiro, procura o centro espírita aquele que sofre, aquele que procura remédio para os seus males, seja um mal físico, seja uma questão emocional, uma questão mental, problemas financeiros, não há diferenciação nenhuma, não importa. O centro espírita recebe a todos os tipos de pessoas, e não faz acepção, não escolhe assunto. Não podemos tratar com esse tipo de... Tratamos com todas as pessoas, portadores de todos os problemas, sem qualquer preconceito. Segundo, aquele que tem o desejo de se espiritualizar, aquele que tem curiosidade por conhecer o espiritismo, aquele que se sente bem por tomar passe, aquele que já vem de uma família espírita, que já conhece o espiritismo, que já incorporou o espiritismo na sua vida. Então, é normal, faz parte da vida da pessoa frequentar um centro. Aquele que vai para ouvir palestra, tem gente que adora ouvir palestra. Então, poderia ficar citando várias outras opções, mas vamos ficar somente com essas por enquanto. E na nossa casa, a primeira terapêutica espírita é o passe de limpeza. Então, todos, 100% que vão lá no Castelã, tem que passar por lá. Às vezes tem aquela fila ali das pessoas, né, que ficam esperando abrir a porta do passe de limpeza, e do lado esquerdo estão passando umas pessoas que entram direto na casa. O que são essas pessoas? São os trabalhadores que também fazem um passe de limpeza, mas é um passe um tantinho quanto diferente, que se chama autopasse. Ou seja, ao invés da gente ter que parar ali no passe de limpeza e ficar acumulando mais gente, porque às vezes faz uma fila grande, a gente vai para uma outra sala, nós mesmos fazemos o nosso autopasse, que é exatamente igual ao passe de limpeza. A única coisa é que quando a gente fez o curso de passes, a gente aprendeu não só a dar todos os passes, como também fazer o autopasse. Então a gente vai para lá, naquela salinha de autopasse, só para adiantar e liberar um pouco ali a movimentação. Para que serve o passe de limpeza? Serve para a retirada daquelas energias mais pesadas que a gente traz, né? Isso já vai nos preparando desde a entrada para todo o trabalho que vai ser desenvolvido lá dentro.
E esse passe também ajuda a gente a se desconectar temporariamente daquilo que possa atrapalhar no tratamento que a gente vai receber. Às vezes a gente chega no centro cansado, preocupado, triste, deprimido, e o passe de limpeza já nos ajuda a nos harmonizarmos já desde o começo. Não é à toa que quando a gente entra no centro, que a gente percebe que o lá dentro é tão diferente, tão melhor e tão mais gostoso que o lado de fora. Os que vão lá pela primeira vez passam por uma consulta, onde vão contar ali para os orientadores o que está se passando e recebem a indicação do tratamento a ser seguido. Os orientadores que estão lá atendendo essas pessoas, e os trabalhadores também fazem orientação, esses orientadores também não estão exercendo a mediunidade, mas são pessoas bastante experientes e que têm uma intuição bastante aguçada, então eles estão muito habilitados a perceber qual é o tipo de tratamento mais adequado para a pessoa. E após essa conversa, o orientador vai passar a sequência de passes para a pessoa. Se for necessário, às vezes o caso vai para uma consulta um pouquinho mais profunda, no outro setor, depois a pessoa volta para pegar o resultado dessa consulta, mas são sempre passes que são indicados, passes diferentes conforme for o caso da pessoa. Enquanto aguarda a chamada para o passe, a casa oferece uma palestra. E a palestra é um grande momento no tratamento. Provavelmente é a parte mais importante do nosso tratamento, porque é onde a gente recebe informações de bastante valor, informações importantes. Muitas dessas informações que a gente está recebendo lá nos fazem pensar, e através dessas reflexões que a gente exerce, que a gente começa a providenciar as mudanças necessárias na nossa personalidade, no nosso caráter, de modo que a gente vai, pouco a pouco, um trabalho bem tranquilo, bem vagaroso, mais firme e forte, devagar e sempre, a gente vai substituindo os nossos defeitos por virtudes. E as informações que a gente recebe durante a palestra, não só a informação, mas o fato do recebimento dessa informação são informações que são coisas que atuam diretamente no nosso consciente. E é no nosso consciente que se opera a nossa evolução, a nossa transformação. A evolução não acontece no futuro, nem no passado. A evolução é um trabalho constante que a gente faz no presente. E a gente tem diversos palestrantes lá no Castelã. É muito normal que a gente tenha simpatia, ou mais simpatia, por esse ou por aquele palestrante, né? Às vezes a gente até fica um pouco decepcionado, eu queria que fosse aquele palestrante que tivesse hoje. Normalmente é assim, mas às vezes a palestra parece chata, às vezes o assunto não parece interessante, às vezes é um assunto que a gente já escutou 500 mil vezes, mas eu particularmente não me lembro de ter ido uma vez no Castelã, isso quando era presencial, e agora também por todas essas reuniões virtuais que a gente está fazendo, eu não lembro de ter escutado uma palestra sem eu ter escutado ao menos uma frase que não tivesse me feito pensar. E além disso, durante a palestra, os benfeitores espirituais, eles já vão organizando o trabalho, eles já vão nos preparando, de modo que a gente possa dar mais atenção àquilo que realmente vai nos ajudar, aquilo que realmente vai fazer diferença para nós. Então, fica aqui a minha sugestão para a gente aproveitar as palestras ao máximo. E o passe? O que é o passe? Estamos falando de um modo bem superficial, porque passe é uma coisa bem, não que seja complicada, mas é uma coisa completa, muito complexa, tem estudos, acontece muita coisa ali na hora do passe, mas o passe é uma doação de fluidos, de forças, de energias provenientes do plano espiritual superior. Então, são os espíritos que ali estão nos auxiliando aqueles que estão aplicando os passes. Os espíritos é que dispensam a quantidade e a qualidade dos fluidos necessários para aquele momento, de modo que cada pessoa que está ali recebendo o passe receba exatamente o que precisa. Outros fluidos também são doados por aqueles que estão aplicando os passes, que é um fluido que se chama fluido vital. Mas todos esses nossos fluidos, eles
também são qualificados pelo plano espiritual. Dificilmente é uma doação direta de fluido. Então, a pessoa que está ali recebendo passe, ela sempre vai estar recebendo aquilo que ela mais precisa, que ela mais necessita, e da forma mais apropriada possível. E quando a gente está lá sentadinho, recebendo passe, porque os trabalhadores também recebem passe, parece que a gente não tem uma parte muito ativa nesse processo, mas nós temos bastante. Porque, em primeiro lugar, é necessário que a gente acredite no processo do passe e que a gente se coloque lá com fé, com confiança e à disposição do plano espiritual. E nós que recebemos o passe também temos uma grande responsabilidade, porque a oportunidade do passe é uma grande bênção. E apesar do plano espiritual não exigir nada de nós, tem uma parte que nos cabe. Ou seja, receber sem dar nada em troca não funciona. Isso atrapalha a nossa mente. O ser humano ele foi feito para dar e receber continuamente. É um fluxo que a gente tem que manter, tem que deixar esse fluxo aberto. Então, somente receber sem fazer nada em troca, dá curto-circuito, alguma coisa vai ficar entupida, vai dar um probleminha. Então, a nossa parte é mantermos a nossa mente o mais sadia possível, procurar companhia de boas pessoas, procurar diversões saudáveis, procurando sermos pessoas melhores, um pouquinho a cada dia, nem que seja um tantinho, 1 milímetro, 2 milímetros, não importa, e procurando ajudar no que puder. Tem uma frase do Emmanuel, que é o mentor do Chico, uma frase linda, e ele fala: o bem que tu fizeres será teu advogado em toda parte. E o Kardec, a respeito de nós espíritas, ele fala assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para combater as suas más inclinações. As nossas más inclinações são aquilo que Jesus chama de tentações. No Pai Nosso a gente não fala, no finalzinho, não nos deixeis cair em tentação? Então, a tentação não é o bolo de chocolate, não é o moço bonito, não é o ganhar dinheiro fácil, não é o estudo descompromissado, não é a moça charmosa. A tentação é o que nós temos dentro de nós que nos leva a dar demasiada atenção a essas coisas. Isso nos desequilibra. E quando a gente desequilibra, o que acontece? A gente cai. E o que faz com que seja tão fácil cair em tentação é que a tentação, ela traz para a gente gratificação imediata. Pum, daquela energia, aquela sensação boa. Na nossa vida de encarnados, nós somos imediatistas. Mas o espírito não é. A nossa essência não é. A nossa essência como espírito é eterna. O nosso espírito é eterno. E ele deve ser alimentado com coisas boas e duradouras e não com coisas passageiras. Então, a cada vez que eu me deixo levar por uma tentação, eu deixo de pensar no meu futuro como espírito. Então, o problema não é a gente tropeçar ou cair. Isso faz parte do processo. O problema é gostar de ficar no chão e insistir em não querer levantar. E quando a gente fala no Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, a gente não está pedindo para Deus, pura e simplesmente, tirar aquelas tentações da nossa frente. Muito pelo contrário. O que a gente pede é força e coragem para que nós mesmos possamos lidar com essas tentações, a ponto de não mais ser uma tentação. Aquilo esvaziar, sumir. E quando a gente vence uma tentação, a gratificação vem e fica. É uma gratificação eterna e não uma gratificação passageira. Então eu disse um pouquinho antes que o Centro Espírita é um local de estudo. Todo centro oferece cursos de divulgação e aprendizado do espiritismo. Lá no Castelã, a gente tem o curso básico, que é o T2, que é uma super iniciação ao espiritismo, tem uma grade muito interessante, eu acho que é uma introdução excelente. O T2 ainda não retornou às atividades presenciais, né, e também não online, mas eu recomendo muito a vocês, é um curso que eu recomendo. Quando voltarmos,
seria interessante, convido todos vocês a participarem. É um curso bastante leve, dura 1 ano, é somente 1 hora por semana, tem horários disponíveis tanto à tarde quanto à noite, não tem controle de presença, mas, logicamente, quanto mais a pessoa participar, melhor vai ser, porque vai aprender mais. E no finalzinho, tem sempre um passe coletivo para todos que estão ali na sala, de modo que o T2 é duplo, né? É estudo e tratamento. Depois a gente tem a Escola de Aprendizes do Evangelho, que já é um pouquinho mais séria, exigindo uma dedicação um pouquinho maior da nossa parte, onde a gente já começa a ter um contato maior com a parte doutrinária. E a Escola de Aprendizes já retornou em formato online. Eu não sei se ainda está aceitando alunos, caso vocês tenham dúvida, deixa um recadinho aí no André no chat, para o André no chat, que ele responde e informa. E todo centro também se dedica, todo, sem exceção, se dedica a uma obra de caridade. No nosso caso, a gente auxilia a Apoie. Apoie é aquele nomezinho que a gente sempre fala no final das nossas vibrações. Então, o que é Apoie? É uma organização sem fins lucrativos, que dá trabalho remunerado, inclusive, a jovens e adultos que são portadores de deficiências mentais ou físicas, alguns casos são as duas deficiências ao mesmo tempo. E a gente tem os enxovais dos nenezinhos, que o nosso departamento de assistência social faz, e entrega para o amparo maternal. Então, desse modo, a gente está fazendo jus a uma das máximas do Espiritismo, que é o exercício da caridade. Enfim, são muitos os trabalhos oferecidos no Centro Espírita, e, para finalizar, eu gostaria de contar para vocês o que eu escutei numa palestra que eu assisti no final do ano passado. Foi uma palestra muito interessante. Quem deu essa palestra foi um médico, é um médico participante da Associação Médico Espírita de São Paulo, chama AMESP, e como todo bom médico, todo bom cientista, ele tinha com ele ali diversas fontes de pesquisa, algumas eu consegui anotar. Então ele começa dizendo a respeito de um fato da atualidade, ou seja, todos estamos vivendo mais. Eu acho isso super legal. E ele até comenta que o 80 anos, hoje, se equivale aos 60 de alguns anos atrás. E aqui a gente tem um grande aliado que nos ajuda não só a viver mais, como a viver melhor, que é a prática da espiritualidade. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora. Ele citou uma pesquisa feita por uma revista médica em 2016, e a pergunta básica dessa pesquisa era: com que frequência você vai ao local onde você pratica a sua crença? Essa pergunta foi uma pesquisa muito extensa. Essa pergunta foi feita para 90 mil mulheres, de 30 a 55 anos, e a conclusão que eles chegaram é que frequentar um culto religioso 1 ou mais vezes por semana ocasiona uma taxa de suicídio 5 vezes menor com relação a quem não pratica ou quem não possui prática espiritual nenhuma. Teve uma outra pesquisa de um outro grupo, fez uma pesquisa também parecida, com 74 mil mulheres, de 1986 a 2012, fizeram a mesma pergunta. Quando essas mulheres entraram no grupo, elas não tinham nem doenças, nenhum tipo de doenças, elas eram saudáveis, não tinham doenças crônicas, nem agudas, nem nada. E a conclusão que eles chegaram é que, para quem foi ao culto, e quando eu falo culto, a gente pode extrapolar para a missa, a gente pode extrapolar para a palestra que a gente vai assistir, pode extrapolar para uma prática budista, para um culto propriamente dito protestante. Então, para as pessoas que foram ao culto pelo menos uma vez por semana, elas aumentaram a chance de sobrevida em 33%, em comparação com as mulheres que nunca tinham ido a um culto. Então, gente, é 1/3 a mais de anos que podem ser vividos. É muita coisa, é uma informação muito importante. E o que acontece no centro que propicia isso, que faz com que isso aconteça? No centro, a pessoa trabalha, a pessoa pratica caridade, a pessoa doa, a pessoa ocupa a mente, encontra conhecidos que estão exatamente
vivendo o mesmo propósito de vida, que dá uma situação, dá uma sensação de acolhimento, de pertencimento. A pessoa faz amigos e o que é mais importante, as pessoas oram. E o que acontece com o nosso organismo quando a gente faz preces? Diminui a pressão, diminui o nível de ansiedade porque diminui a adrenalina, diminui a produção de cortisol, que é um hormônio que é liberado quando a gente está estressado, aumentam os neurotransmissores que dão aquela sensação de alegria, de otimismo, como, por exemplo, a serotonina, e diversos outros benefícios que acabam favorecendo os nossos dados físicos, de modo que a gente tenha menos doenças. E agora, o que a gente vai fazer que a gente não tem centro espírita? Então, sejamos nós mesmos, os nossos centros espíritas. Uma coisa eu estou certa, a gente não está às traças, a gente não está jogado às moscas. E eu acho que o plano espiritual está conosco hoje, nesses dias, nesses tempos, talvez como nunca esteve. Então, vamos aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Se a gente não souber exatamente o que fazer, vamos pedir ajuda. Pedir ajuda para Deus, para os bons espíritos, para Jesus, falando, Pai, o que eu preciso fazer? Me mostra o caminho. Se não puder fazer o bem, que eu fale no bem. Se não puder falar no bem, que ao menos eu pense ou deseje o bem a todas as pessoas, coisas e fatos. Então façamos do nosso corpo, da nossa casa, da nossa mente, o nosso próprio centro espírita. Vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Ah, mas eu não conheço nenhum. Não tem problema. Um eu tenho certeza que todo mundo conhece. É só lembrar de fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fizessem. Isso é básico. Então, fiquemos firmes durante essa turbulência. O centro espírita é muito bom, mas vamos mostrar a nós mesmos a que nós viemos. Não nos decepcionemos. Com certeza, tudo isso que está acontecendo, a gente já sabia, não é surpresa para nós. Antes da gente encarnar, a gente já sabia que a gente ia passar por um grande desafio. Então, não duvidemos de nós. Não duvidemos da intenção grandiosa que está por detrás de tudo isso. A gente tem tudo o que a gente precisa para sair vitorioso dessa grande provação. Então, sejamos perseverantes. Se a gente está passando por tudo isso, é porque tem uma razão ou várias razões, e também não importa, né? Não vamos perder tempo com discussões infrutíferas, tipo, o que será que eu fiz para merecer isso? Isso é culpa desse, isso é culpa daquele. Isso não leva a nada, não é uma discussão produtiva. E vamos lembrar que uma outra pandemia precedeu essa que a gente está vivendo, que é a pandemia do orgulho, a pandemia do egoísmo e a pandemia de a gente ainda não seguir os ensinamentos de Jesus. E para essa pandemia mais velhinha, já tem a vacina, que é o perdão. E para não faltar insumo para a confecção dessa vacina, tem bastante, que é o amor. Então, não desanimemos. Fiquemos firmes, corajosos, vamos resgatar de dentro de nós a alegria de viver. Vamos construir o nosso templo, o nosso centro espírita dentro de cada um de nós. E agora eu queria convidar vocês para a gente fazer as nossas vibrações de encerramento. Então, com os nossos corações cheios de alegria e de gratidão, vamos vibrando por todas as criaturas que sofrem, pelos doentes do corpo, da mente, da alma, por todas as crianças do Brasil e do mundo, mas em especial pelas que sofrem maus tratos, violência, abandono, por todos os pais, mães, cuidadores, por todas as gestantes, por todos esses espíritos que em breve estarão entre nós, por todos os vovôs e vovós que cuidam tão amorosamente dos seus netinhos, pelos nossos jovens, para que eles busquem caminhos que lhes possibilitem um futuro de alegria e de paz,
e pela velhice desamparada. Vamos vibrar por todas as religiões, para que cada templo se transforme numa casa de assistência espiritual e material a todos os necessitados. Pela paz na terra, entre todos os povos e nações. Pelas nossas cidades, para que haja mais paz, segurança, organização, camaradagem. Por todos os moradores de rua, todos os desempregados, hospitais, clínicas, casas de repouso, asilos, orfanatos, creches, manicômios, presídios e casas de recuperação de todos os tipos de vícios. Vamos vibrar pelo anjo Ismael, protetor do Brasil, agradecendo por todas as preces que ele faz por nós e vamos nos colocar à sua disposição para os trabalhos que se fizerem necessários. Vamos vibrar por todos os nossos governantes, todos os seus assessores em todos os níveis. E nesse momento, vamos imaginar o Brasil, vamos imaginar o mapa do Brasil, vamos colocando em todo o seu redor uma luz bem clarinha que vai preenchendo todo o contorno. Essa luz vai crescendo, vai se espalhando por todo o território nacional e vamos imaginar no centro do nosso país, escritas em letras mais brilhantes ainda, as palavras paz, saúde e harmonia. Vamos vibrar pela nossa casa, Grupo Socorrista de Castelã, seus dirigentes, trabalhadores, assistidos, por todos os nomes que se encontram na urna de vibrações e pela Câmara de Passes. Vamos fazer uma ponte de luz com apoio, vibrando também por sua diretoria, trabalhadores, voluntários, mas em especial pelos seus aprendizes, suas famílias e pela continuidade dos trabalhos lá realizados. Vamos pedir permissão agora para vibrarmos por nós mesmos. Que nós possamos receber todo o reforço e suporte para darmos prosseguimento à nossa programação reencarnatória. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, por todos aqueles que nós amamos e por todos aqueles com os quais nós tenhamos um envolvimento mais complicado, pedindo a Jesus que nesse momento possa nos envolver a todos, colocando suas mãos sobre nós, trazendo cura, paz e restauração. Para finalizar, vamos deixar aqui adiante de nós uma vibração de bastante amor e carinho, para que o plano espiritual possa utilizá-la aonde se fizer necessário. E agora, em quietude, vamos ficar alguns segundinhos à disposição do plano espiritual, para que nós possamos receber deles, nesse momento, o que mais estivermos precisando. E agradecidos pela bênção da vida, agradecidos por esta oportunidade de estarmos juntos, nós nos despedimos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja.
Graças a Deus. Então, pessoal, muito obrigada por terem me escutado. E eu me despeço de vocês com muita alegria, desejando saúde, paz e amor. Beijos e abraços para todos. Tchau, gente. Até breve.